Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quarta-feira, não é? O que a igreja nos traz com a sua liturgia. O evangelho do dia, não é? O evangelho de Jesus, o que ele nos traz de ensinamento no dia de hoje, não é? O que a gente pode mudar, não é? Para alegrar o seu coração. Amém? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas. A gente vem aqui para Lucas, né? No capítulo 24. Capítulo 24, Lucas, capítulo 24, versículo do 13, né? Hoje o evangelho ele é um pequenininho, né? Só são 2 versículos, mas a gente vai ler tudo isso aqui para que fique um pouquinho mais entendido, né? O evangelho. Porque tudo que vamos falar está relacionado a tudo isso aqui. Jesus caminha com os homens. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nosso chefe dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa e com os dois tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, hoje a gente vê aqui a passagem dos discípulos de Emaús, né? 2 que estavam caminhando para a cidade de Emaús, né? E a palavra diz que Jesus, já ressuscitado, acompanha esses 2. E a palavra também diz que os 2 estavam como que cegos, né? Não conseguia sentir Jesus, não conseguia sentir a presença de Jesus, não conseguia sentir
nada. Era como se uma outra pessoa, um outro homem tivesse chegado ali, tivesse acompanhado eles na estrada, né? Mas aí a palavra diz que eles estão tristes, né? Pela morte de Jesus. É como se, pela leitura, você vê que eles sabiam já que o corpo tinha desaparecido, que Jesus talvez tivesse se ressuscitado, mas eles não acreditavam. Você vai ler com calma a leitura e você vai perceber que eles não acreditaram, né? Eles dizem que tiveram até um susto, porque as mulheres foram avisar que o corpo de Jesus não estava mais lá. Mas aqui na palavra, né, não mostra em nenhum momento que eles acreditaram nessa ressurreição, porque eles continuaram tristes, né? Se eles tivessem acreditado, eles estavam felizes, não é? Então, a gente traz para a nossa vida, né? Esses discípulos de Emaús, nós também somos assim, nós somos cegos. E a palavra ainda vem confirmar mais ainda aqui, né? Quando ela diz, quando o próprio Jesus fala com eles e diz: como vocês demoram, né, para entender as coisas, para acreditar naquilo que os profetas falam. Como vocês demoram. É como se Jesus estivesse falando para mim e para você. Por que vocês não acreditam nos profetas que tem na terra? Né? Por que vocês demoram tanto para se converter? Por que vocês demoram? Por que vocês acham? É como se Jesus falasse desse jeito no popular. Por que vocês acham que vai ser tão fácil a salvação para vocês? Não é? Diante de tanta coisa errada que vocês fazem, de tanta desobediência com a minha palavra, principalmente, não é? Tanta desobediência com a minha vontade, que sou o pai de vocês. É como se Jesus dissesse assim para a gente, não é? E nós vivemos em cima dessa terra como cegos. Cegos de guia, porque a gente não entende a palavra de Deus, não é? Para as pessoas que ainda não tiveram esse privilégio de entender a palavra, sentir no coração o desejo de entender a palavra de Deus, o que Ele quer para a nossa vida, somos cegos de guia. Estamos cegos, né? E aí a palavra vem dizer que Jesus, eles chegam ao destino, né? A palavra diz que eles chegam ao destino e Jesus finge que vai embora. E aí eles convidam Jesus para entrar, para passar ali a noite. Tem até uma música muito linda, né? E aí é quando Jesus vai lá e ceia com eles. Então Jesus consagra ali aquele pão ali, consagra e dá a eles. É quando os olhos deles se abrem. Muitas vezes os nossos olhos, eles só se abrem, não é? Quando a coisa coxa, né? Muitas vezes dentro de uma tribulação, dentro de uma morte, dentro seja lá do que for. Quando a coisa ruim acontece na nossa vida, na nossa família, a gente abre os olhos. A gente abre os olhos na dor, não é? Jesus queria que a gente abrisse os olhos no amor. Veja como ele fala com os discípulos, né? Ele diz: como vocês demoram para acreditar nos profetas, para entender os profetas. É como se estivesse falando para nós. Quando está tudo bem na nossa vida, a gente não quer saber de palavra de Deus, a gente não quer saber de igreja, a gente não quer saber de nada, né? Aí quando a coisa coxa, a gente começa a ir para a igreja. Aí começa a ir para a igreja e ali a pessoa vai e vai se convertendo e vai vendo ali a palavra de Deus, mas é na dor. Na dor. É difícil uma pessoa ir no amor. Sempre é na dor, né? Observe cada testemunho que a gente escuta, né? As pessoas, elas só vão na dor. Ah, eu encontrei Jesus por causa disso aqui. Ah, eu encontrei Jesus. Ah, eu me converti nessa época aqui que eu fiquei viúva
eu estava muito depressiva, eu estava muito triste. Ah, eu me converti. Por quê? Porque eu tive uma desilusão amorosa muito grande. Então eu me converti. Eu me converti porque eu estava numa dificuldade muito grande. Aí eu encontrei tal igreja e ali eu me converti. Hoje eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas você percebe que sempre tem uma história por trás. Sempre tem um testemunho por trás. Sempre é uma dor. Não é? Sempre é uma dor. Por quê? Porque quando a gente está no amor, quando a gente está tudo bem na nossa casa, na nossa família e na nossa vida, a gente não quer saber de pregação, a gente não quer saber de pregador pregando nada pra gente. A gente não quer. Muitas vezes chega aquelas pessoas que são protestantes, que chega até você, muitas vezes te traz um santinho, né? Posso ler a palavra de Deus para você? A gente não quer nem saber. Não. Ah, moço, tô sem tempo, ó. Vou bem ali, já tô atrasada para ir pro trabalho, a gente dá meio mundo de desculpa. Mas a gente não quer saber, como se Jesus dissesse a mesma coisa para aqueles discípulos. Como vocês demoram para acreditar nas coisas, né? Para entender, para observar. Os sinais estão aí e vocês não observam nada, né? Então hoje a gente tem que tirar isso para a vida, da gente procurar as coisas de Deus no amor. A gente procurar na bonança, né? A gente procurar Jesus, a igreja, a palavra, tentar entender o que ele quer, tentar mudar de vida. No amor, não espere na dor, porque vai ser muito mais pior, vai ser pior na dor. A gente percebe, nós somos como esses discípulos de Emaús, né? Os discípulos, eles não estavam conseguindo, eles estavam vendo Jesus como um homem normal. Quantas vezes Jesus vem nos visitar através de pessoas? Através da palavra de Deus, através de alguém que bate na nossa porta e traz a palavra de Deus. Quantas vezes a gente rejeita a visita de Jesus na nossa vida? Muitas vezes é um mendigo. Muitas vezes é um mendigo, muitas vezes é uma pessoa de rua, de situação de rua, não é? Que são pessoas muitas vezes sábias na palavra de Deus. São pessoas que já passaram por igreja, que já tiveram vida em igreja, foram convertidas, muitas vezes afastadas, mas são pessoas que sabem muito bem a palavra de Deus, porque já viveram aquilo ali. Então muitas vezes essas mesmas pessoas chegam junto da gente para falar. Às vezes Jesus vem na figura de um amigo, vem te aconselhar para um bem. Muitas vezes muitas vezes a gente não escuta amigo, não. Quando o amigo de verdade, ele nos ama, ele quer o nosso bem, ele dá o conselho certo. Mas a gente muitas vezes está tão envolvido com o mundo, está tão cego, muitas vezes a gente está tão assim, querendo algo, que a gente não escuta o que aquela pessoa quer. É como os discípulos aqui, é o que Jesus falava para eles. Como vocês demoram para entender os profetas, né? Aqui a palavra fala profeta, que a gente pode colocar pregadores, padres, pastores, mas na nossa vida cotidiana, a gente se depara com várias pessoas que podem fazer o papel de Jesus na nossa vida. De Jesus pousar naquele povo ali e falar o que ele quer para a gente. Quantas vezes não vem palavra de profecia para você? Olha, Jesus manda te dizer isso que vai acontecer, né? Muita gente a gente nem observa, muitas vezes a gente tá nem aí. Tá certo. Amém, né? Amém. E pronto, deixa passar aí despercebido. Jesus vem dizer: abram os olhos de vocês, porque eu ando com vocês. Aonde quer que vocês estejam, eu estou perto. Eu ressuscitei, eu estou vivo. E para nós, a gente tem esse privilégio de acreditar em Jesus vivo na Eucaristia. Nós temos ele, não é? Nós temos ele, mas ele também se faz presente nas pessoas para nos trazer uma mensagem,
para nos trazer um alívio no coração, um conselho bom que muitas vezes a gente nem toma, a gente toma o conselho que a gente quer, aquilo que está dentro do nosso coração. Muitas vezes a gente até pede, né? Ah, fulano, eu queria vir aqui desabafar, né? Mas a gente quer ouvir daquela pessoa aquilo que a gente quer escutar, né? E a pessoa muitas vezes é uma pessoa que está ali, falando pela boca de Deus, te dando um conselho por bem. Rapaz, te sai dali, aquilo ali não vai te dar, não vai te fazer bem, aquilo ali vai terminar te levando para o fundo do poço. Ah, não venho mais conversar com fulano, né? Tem pessoas que é tão do mundo, que deixa até de vir pedir mais conselho a você. Não pede mais conselho, porque sabe que o seu conselho não vai bater com a vontade dele ou dela, né? Então ali, ó, acabou. Conselho ali, não. Eu tenho bem aqui um negocinho para fazer aqui na minha cabeça. Tô planejando fazer tal coisa, mas eu tô em dúvida, ó. Não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Ah, mas eu não vou ali na casa de Maria contar a ela, não, porque eu sei que ela é muito santa. Então ela vai me dar um conselho que eu não vou querer. Então eu vou fazer bem aqui, né? Porque a vida é minha, eu faço o que eu quero. Só que entenda uma coisa. Jesus, ele usa as pessoas. Entendeu? Jesus, ele usa, a partir do momento que você é tocado a ir desabafar com alguém, e esse alguém, ele é de igreja, ele é de caminhada, pode ter certeza que é a boca de Deus que está falando ali. Você já foi tocado por ele, pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, pelo seu anjo da guarda, aí atrás daquela pessoa. Né? Jamais o Espírito Santo nem o anjo da guarda vai lhe levar para lugar, para pessoas que vai te dar conselho ruim, né? O que tá martelando aí na tua cabeça de tu não ir pedir mais o conselho daquela pessoa é o sujo. Ele sim, porque ele quer que tu vá na tua cabeça, ele quer que tu vá na tua vontade, não na vontade de Deus, né? Então hoje a gente tira essa lição aqui, que Jesus dá aos discípulos de Emaús, né? Aí chega um exato momento que os olhos deles se abrem. Os olhos deles se abrem. E ali ele vê que Jesus está vivo, né? E Jesus faz questão de sumir na sua frente, de desaparecer na sua frente. E mais adiante, quando você dá continuidade à leitura, você vê que eles dizem: não é que os nossos corações queimavam quando ele estava por aqui, quando ele estava perto, não é? Veja, o coração deles queimavam. O Espírito Santo estava ali, mostrando que tinha algo e eles não notavam. Por quê? Porque o sofrimento, a tristeza que eles estavam naquele momento por ter perdido Jesus eram grande. Então, abafava, né, de certa forma, a presença de Jesus, porque a gente sente no coração. No coração você sente alguma coisa. Quando uma mensagem ela vem de Deus e você é muito contrito, você sente algo diferente. Dentro do teu coração você sente. Você diz: dessa vez Jesus me visitou. Dessa vez, isso aí é um conselho de Deus. Isso é um conselho de Deus. Porque muitas vezes você recebe aquele conselho que você quer escutar, né? Mas você sabe que não era o conselho de Deus. Você sabe que não era o conselho de Deus. Você diz assim, quando você é contrito, você sabe. Né? Não é porque você é de igreja, não é porque você é de caminhada, não é porque você é de oração, que você não tem as suas vontades humanas. Você tem. Você quer fazer de um jeito. Muitas vezes você desvia aquele jeito que você quer por causa do temor que você tem a Deus. Você sabe que aquilo ali é pecado, você não vai adiante. Mas você quer. Dentro do teu coração tu quer. Não é? E muitas vezes você é sábio. Você sabe que quando a pessoa chega que te dá um conselho, você diz: é de Deus. Eu não sei se eu vou seguir, mas é de Deus esse. E quando chega uma pessoa a te dar um conselho para tu realmente entrar de cabeça naquilo ali, tu sabendo que aquilo tá errado, tu diz assim: rapaz, o inimigo agora me visitou, viu? E você vai lá e você faz. Por quê? Porque você quer fazer. O desejo da sua carne é fazer aquela merdinha ali.
Mas você também sabe quando é Jesus que vem visitar. Então Jesus visita, Jesus está do nosso lado, ele caminha conosco, como ele caminhou com os discípulos de Emaús. E a gente percebe que eles estavam tristes, né? Eles estavam tristes. E quando a gente também está assim, está triste, está choroso, está decepcionado, Jesus está do lado. A gente só precisa trabalhar essa cegueira humana que a gente tem, para que a gente possa saber, eita, fulano foi enviado de Deus, esse conselho é de Deus, esse aqui é do sujo, né? Então é isso que a palavra vem nos dizer. E tem uma música que é muito linda, que fala sobre esses discípulos de Emaús, né? E vocês vão ver como elas são lindas. E a música ela diz assim, né? Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Conversavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os vossos olhos, te reconheceram ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Meu Senhor está vivo, ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Meu Senhor está vivo, ele ressuscitou. E um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.